Acho que eu consigo aqui, Fabiola. Vamos ver se. Agora foi, não sei se está aparecendo para vocês. Acho que eu que estou apresentando aqui, né? Então Bom, tá acontecendo. podemos começar então? Então vamos. Podemos. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço aí a Bcrypto pelo espaço e parabenizar também a Bcrypto, acho que por essa iniciativa. O grande objetivo aqui é a gente nivelar, né, o conhecimento de um framework que eu chamei aqui de governança regulatória. Meu nome é Luciano Lourenço, sou sócio da Deloitte, né, trabalho, né, mais de 20 anos com governança, riscos, compliance, auditoria interna. Comigo está aqui a Fabiola, né, nós participamos aí de alguns comitês da Bcrypto, um deles é o comitê de compliance. Então, em uma das reuniões, surgiu, né, essa oportunidade de ter, né, essa apresentação com o objetivo de nivelar ali o conhecimento de um framework de governança regulatória, né, para quando, que geralmente o Banco Central exige para empresas que são autorizadas. Sabemos aí que ainda o mercado, né, de cripto não é regulado, mas está em fins de, né, então tá em andamento aí a análise do Banco Central sobre a primeira consulta pública. Então, provavelmente esse ano, né, não vai ter aí não vai ter uma definição disso, não vai ter a regulamentação pronta, mas eu acho que isso vai acabar sendo em breve. E o objetivo aqui olha, em termos de framework, o que geralmente uma instituição regulada pelo Banco Central, ela precisa implementar. Fica à vontade, conforme eu vou passando, se tiver alguma pergunta, eu não estou vendo aqui vocês, então pode me interromper, e aí, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Bom, então, como nós estruturamos essa apresentação? Eu dou um pouco de contextualização sobre o que a gente tem do ambiente regulatório até o momento. Depois eu entro mais no framework de governança, que funções de governança que geralmente o Banco Central ele requer, né, das instituições reguladas, e o que geralmente essas funções, quais são as responsabilidades, né, dessas funções de governança. E depois, uma outra parte, a gente detalha, né, uma dessas funções de governança que é a de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, falando um pouco da contextualização, então todos, ou a grande maioria daqui, acho que atuou junto com a Bcrypto na resposta à primeira consulta pública, que né, foi publicada pelo Banco Central ali no final de 2023, e a resposta à Bcrypto, junto aí com os associados, respondeu todas as 38 perguntas, entregou ali no final de janeiro, né, desse ano. Agora, tem uma previsão pelo Banco Central, o Banco Central está, né, avaliando, consolidando, né, analisando, revisando todas essas perguntas. Há uma expectativa agora, no segundo semestre de 2024, de ter uma segunda consulta pública. A expectativa é que essa consulta já venha ali com o draft da regulamentação, né. A primeira consulta pública, ela foi por meio de perguntas, não é muito comum, né, o Banco Central lançar uma consulta pública por perguntas. Então aqui ele quis ouvir muito mais ali o mercado para consolidar essas respostas, e aí numa segunda consulta pública elaborar o draft da regulamentação. E também ali, como próximas etapas, né, além dessa segunda consulta pública, estabelecer ali um plano interno de ter uma regulamentação mais específica, principalmente, por exemplo, envolvendo a atuação aí das VASPs e no mercado de câmbio, regulamentação prudencial, tipos, né, quais são as informações, né, que devem ser submetidas ao Banco Central, e entre outras que são geralmente aí regulamentares. Falando um pouco do ambiente regulatório que né, até hoje envolve, de alguma forma, a criptoeconomia nacional. Então, a gente teve ali o decreto
11.563, que regulamentou a Lei 14.78, a lei que atribuiu ao Banco Central a responsabilidade de regular, autorizar e supervisionar os serviços de ativos virtuais. Por isso, aí, depois, né, dessa lei, o Banco Central começou a trabalhar ali nessa consulta pública para ter uma regulamentação mais específica, puxando um gancho aqui para a própria regulação das VASPs, né? Então, teve a PL que gerou a Lei 14.478, que ali definiu e estabeleceu algumas diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais. Impôs ali, também estabeleceu alguns requisitos de autorização e supervisão para as empresas que vão prestar esse tipo de serviço, e também abordou outros assuntos que são de proteção ao consumidor, proteção à sociedade, como, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro e concorrência justa e transparência nas operações. Outras normas também que envolvem, de certa forma, criptoativos, teve a instrução normativa 1888, depois alterada pela 1899, que trata das informações que devem ser prestadas à Receita Federal sobre as operações que são realizadas com criptoativos. A 1899 teve, né, de alterações principais, foi a não obrigatoriedade, né, mais de informar o endereço da carteira digital. E, por fim, regulamentações relacionadas a investimentos em fundos, então, aqui envolvendo muito a CVM, né, a qual é o órgão regulador dos fundos de investimento, então, considerando aqui a criptoativo como um ativo, como um valor mobiliário, então, ele como um valor mobiliário, como os outros também, acaba entrando ali em todas as regulamentações que antigamente a instrução CVM 555 requeria, e ela foi revogada pela instrução 175. Então, tratando ali o criptoativo como um ativo, como um valor mobiliário, como os outros, e, consequentemente, sujeito ali às regulamentações requeridas pela CVM 175. Bom, partindo para a governança, aqui eu trouxe... Aqui é bem, conforme eu vou falando, bem para discussão mesmo, e acho que tem alguns associados que já tiveram a experiência de ter que implementar essas funções de governança, seja por já, né, fazer parte de uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central. Então, aqui eu procurei trazer aqui numa visão única o que geralmente o Banco Central exige de governança para instituições reguladas pelo Banco Central. Alguém ia comentar alguma coisa? Não, tá. Bom, primeiro aqui, eu nem vou comentar muito, porque é o assunto nosso da próxima sessão, que é crimes financeiros, né, e anti-money laundering, então vou deixar ali para a Fabíola, ela vai falar com bastante detalhes sobre essa função. Só uma explicação de, né, também como eu estruturei, o que significam esses números, né? A gente procurou fazer um link desses requerimentos de governança com as perguntas da consulta pública. Vocês podem ver aqui que, por exemplo, a AML, né, teve 11, né, perguntas que, de alguma forma, abordou o tema de prevenção e detecção à lavagem de dinheiro. Muitas das perguntas também relacionadas a compliance e gestão integrada de riscos, e algumas relacionadas à segurança cibernética. Então, aqui, né, foi, né, fazendo o link. Então, a resposta 11, por exemplo, é uma resposta que, de alguma forma, abordou aqui o compliance. Cada uma dessas funções, né, de acordo com o Banco Central, geralmente ele requer um diretor designado responsável por esse processo. Esse diretor, ele é formalizado no sistema do Banco Central chamado Unicad. Então, para cada um deles, a instituição tem que designar um diretor que, perante o Banco Central, é responsável por esses assuntos.
Aí, né, vocês podem pensar, puxa, eu estou com aqui, né, olha, 2, 4, 6, 7 caixinhas, eu não tenho, nunca vou ter ali 7 diretores, né, de acordo com a minha estrutura. Não precisa, o mínimo, né, que o Banco Central exige é que tenham ali 3 diretores, e esses 3 diretores eu posso distribuir nessas funções, desde que não gere conflitos. Então, por exemplo, a ouvidoria, né, geralmente ela não está ali, o mesmo diretor, né, que de uma área mais de negócio, né, uma área ali comercial, ele não vai ser responsável pela ouvidoria, a mesma coisa, ele não vai ser responsável por compliance ou gestão de riscos. O compliance, a AML, né, geralmente as instituições acabam tendo ali, né, o mesmo diretor. O que não acontece com compliance e gestão integrada de riscos, porque ele tem também ali um conflito. Gestão integrada de riscos e segurança cibernética, em algumas instituições também são os mesmos diretores. Então, não tem uma regra, o Banco Central ele não define uma regra, olha, você tem que ter esse diretor para essa função, mas ele avalia depois se aquele diretor que está acumulando funções, essas funções não causam depois um impacto, né, na segregação de funções. Mas cada uma dessas caixinhas aqui, ela precisa ter um diretor, de novo, geralmente para empresas reguladas, né? Precisa ter um diretor no Unicad, né? Que o Banco Central, quando ele perante o Banco Central, ele é responsável por esse determinado assunto. Aqui também eu coloquei in-house e can be outsourced. Isso significa que esse diretor, todas essas caixinhas, então crimes financeiros, ouvidoria, compliance, gestão integrada de riscos e segurança cibernética, ele precisa ter, o diretor precisa ser interno, precisa ser um diretor da instituição. A contabilidade não precisa ter um diretor, mas aqui são funções que podem ser terceirizadas. Então, contabilidade, auditoria interna, e é muito comum, né? Acho que provavelmente devem ter aqui empresas, né, associados que a auditoria interna é totalmente terceirizada, né, não ter ali um volume para você ter um conjunto de pessoas com expertise, experiência necessárias para executar uma auditoria interna, sendo ele, né, um funcionário da instituição. Então, é bem comum as empresas que acabam de ser reguladas, né, terceirizar essa função. A Maíra levantou a mão. Vai lá, Maíra. Oi, Lorenzo, está excelente aí a tua apresentação, já parabenizo de cara. Aqui na Transfero, a gente está com a licença da IP e a gente está exatamente nesse momento de definições de quem seriam os diretores perante cada estágio do Unicad. E aí, a questão que eu é como é que a gente não tem muitos diretores, principalmente estatutários. E a minha pergunta não precisa ser estatutário, correto? Sim, não precisa. Podem ser diretores da empresa mesmo. Sim. E no Unicad, eles fazem exigências de currículo. Então, por exemplo, eu posso ter um diretor estatutário de TI, o meu pode ser o responsável por gestão integrada de risco, ou não, porque o currículo dele não tem fit com essa atividade. Não, ele não exige esse currículo, tá? Ele não vai ver, olha, você tem conhecimento detalhado ali em gestão de riscos financeiros, mesmo porque é difícil você ter um diretor que vai, né, ter essa expertise tudo junto. Mas ele vai ser o responsável, né? Nada impede aqui, né, ele ter pessoas, né, em cada uma dessas caixinhas ele ter pessoas técnicas que vão responder, né? Mas perante o Banco Central, então, por exemplo, o Banco Central vai falar de gestão integrada de riscos, o diretor que está no Unicad, é o mesmo que está na TI, vai chamar esse diretor, é claro que ele vai chamar o time dele para poder responder, né? Então, não tem essa exigência de falar, olha, ele tem aquela experiência, a experiência larga experiência nesse determinado assunto. Isso não, o Banco Central ele não acaba fazendo essa avaliação tão detalhada. Ótimo, obrigada. Imagina.
Bom, vou falar um pouco de cada um, crimes financeiros, de novo, a Fabiola ela vai detalhar bem mais na outra sessão, mas ouvidoria, né, é um canal onde é disponibilizado para todos os, que a gente fala, stakeholders da companhia, né, sejam fornecedores, parceiros, clientes, mercado, né, em geral. Então, ele tem que ter um ouvidor, um diretor responsável também pela ouvidoria, tem que ter ali um ouvidor, esse ouvidor precisa ter uma certificação, e a instituição precisa ter uma estrutura para poder recepcionar, né, todos os chamados, né, que vêm, tratar esses chamados e dar resposta. Geralmente o Banco Central, ele dá prazos, né, para poder responder. Então, hoje, por exemplo, para instituições de pagamento, tem um prazo de 10 dias, que a ouvidoria, a partir da hora que ela recebeu, né, o chamado, essa reclamação, ou algum chamado qualquer, ela precisa responder em 10 dias, podendo ser prorrogado por 2 vezes, mas, né, de uma maneira que ela justifique isso. E no todo, né, considerando todo o universo de chamados, ela pode postergar até 10%. Então, tem essas regras, não sei se vão ser a mesma quando, né, tiver regulamentação para criptoativos, mas só para vocês terem uma ideia de tipos de regras que tem para esse time. Também a ouvidoria, ela precisa emitir um relatório semestral com o resultado, né, dos trabalhos. Então, ali traz, né, quantos chamados, quantas respostas que ela deu, que tipos de chamados que foi, como que ela atuou, qual que é a estrutura. Então, também, semestralmente, ela precisa, inclusive, enviar isso para a auditoria interna. O compliance perante o Banco Central, talvez seja a área que seja mais demandada, né? Então, quando o compliance, não que seja mais demandada, mas é o ponto focal do Banco Central. Então, quando o Banco Central ele vai fazer alguma inspeção, né, na companhia, e esse termo, né, que ele utiliza, os inspetores do Banco Central sempre utilizam o compliance como ponto focal, né? Então, muitas vezes vem ali um questionário enorme, né, sei lá, 200 perguntas, e o compliance vai distribuindo essas perguntas nas áreas responsáveis. Então, é responsável, né, por distribuir, coletar e garantir que todas essas perguntas sejam respondidas. No dia a dia, o compliance, ele não é o responsável diretamente pelo cumprimento dos requerimentos regulatórios, né? O cumprimento dos requerimentos regulatórios, ele vai de cada área dependendo do assunto, né? Mas o compliance, ele é responsável por capturar esses requerimentos regulatórios, então ele precisa, né, essa função precisa sempre estar atenta às novas regulamentações, sejam elas, né, do Banco Central, CVM, ou dependendo do modelo de negócio de outros reguladores, então o compliance, até reguladores internacionais. Então essa é a grande responsabilidade do compliance, de captar, né, esses requerimentos regulatórios, né, analisar e distribuir para aquelas áreas que são responsáveis por cumprir, né? Então, distribuir, dar um suporte para poder implementar e monitorar a implementação do cumprimento das ações, né, para cumprir esses requerimentos regulatórios. Então, a operação, né, ir lá implementar essas ações, muitas vezes não será de responsabilidade do compliance, porque é um assunto, por exemplo, pode ser um assunto de tecnologia, então o compliance não vai ter a competência técnica para implementar isso, nem pode dentro aí da organização. Então, vai ser tecnologia, mas o compliance tem a responsabilidade de acompanhar e garantir que aqueles requerimentos regulatórios serão cumpridos na data definida pelo regulador. Geralmente, o compliance também, ele é responsável pela atualização das normas, né? Então, de novo, não é o compliance que elabora as normas, mas é aquele que tem o controle disso, né? De todas as normas, quando que essas normas políticas e normas precisam ser revisadas e cobrar isso das áreas.
o próprio compliance, geralmente empresas reguladas, o regulador, ele tem uma resolução específica para a atuação do compliance. Então, a partir da hora que o mercado de criptoativos for regulado, possivelmente todas essas resoluções que existem já, né, para ouvidoria, para PLD, para compliance, para gestão de risco, todos esses assuntos aqui que eu estou mostrando, existe uma resolução circular que regulamenta essas funções. Provavelmente aí o criptoativo vai estar inserido também nessas resoluções circulares. Eu coloquei aqui o Sysbajude até em pontilhado, né, que é o sistema onde as instituições recebem as ordens judiciais para serem cumpridas, por exemplo, bloqueio, né, de contas. Coloquei aqui em pontilhado porque essa responsabilidade vai depender de como a organização ela está dividida, muitas vezes isso está no jurídico, né, ou isso pode ser compartilhado ali entre o compliance e o jurídico. Então, tem geralmente aí a atuação forte também no jurídico para captura, né, desses requerimentos, né, judiciais e cumprimento desses requerimentos judiciais. A gestão integrada de riscos, e aqui divide muito em risco operacional, que aí são os riscos dos processos de negócio, né, aí, né, o risco mesmo ali da atividade do dia a dia, e dos riscos financeiros, que aí inclui geralmente riscos de crédito, riscos de mercado, de liquidez, e tem a própria gestão de capital. Provavelmente vocês, em termos de risco de crédito, não vai ser aplicado, mas o Banco Central tem também ali uma resolução específica para gestão integrada de riscos, com aspectos de ter uma estrutura de gestão de riscos adequada ao modelo de negócios, né, e objetivos da organização. Dependendo do caso, ele pede ali a realização de testes de estresse, né, tanto para risco de liquidez, risco operacional, risco de mercado. Um documento principal dentro de gerenciamento integrado de riscos é o que o Banco Central chama de Risk Appetite Statements, né, que é ali estabelecer os níveis de aceitação de risco, né, para cada um desses tipos de risco, tanto riscos financeiros como operacional, e ali quais são as ações que eu devo tomar quando o trigger, né, daquele risco ele for atingido. Então, tem que ter geralmente, para uma IP, por exemplo, precisa ter a RAS, né, que a gente fala, Risk Appetite Statement, e cumprir, né, ali aqueles controles que foram também designados na RAS. Outra função dentro aqui da gestão integrada de riscos também bastante forte é a gestão de continuidade de negócios. Então, você tem um plano de continuidade de negócios com, né, todos os cenários de indisponibilidade. Aqui, muitas vezes, tem um link com TI em relação ao plano de recuperação de desastres, que ali impacta muito a tecnologia. Mas aqui, gestão de continuidade de negócio não é só tecnologia, por exemplo, se um sistema ele ficar indisponível, eu tenho todas as ações dentro da infraestrutura de sistemas de tecnologia para agir, mas eu, como negócio, como eu vou atuar, né, se eu tiver algum sistema indisponível, até quando é que esse sistema pode ficar indisponível, qual o tempo que eu posso perder ali de backup. Então, tem toda uma disciplina aqui dentro da gestão de continuidade de negócios ali necessária para ser implementada. E a própria função ali de controles internos, que é nada mais, né, numa linguagem de gestão de riscos, é a resposta que eu dou aos riscos, né? Então, risco, né, a partir da hora que você tem um processo, você tem um risco, né? Não existe como fugir, o que a gente fala de risco inerente, né? Então, eu vou comercializar determinado produto, eu vou ter ali risco, né, de privacidade, risco de segurança cibernética, segurança da informação. Então, tem diversos riscos que são inerentes ao negócio que eu estou operando. Né, cabe à instituição implementar controles
para diminuir a possibilidade que esse risco materialize, o que a gente fala de mitigar o risco. Então, controles internos nada mais é entre aspas, né? Mas é a resposta que eu dou para a cobertura do meu risco. Outro assunto também, outra função também que foi regulada até mais recentemente eu falo 2018, que é de segurança cibernética. Então, o Banco Central tem uma resolução que requer que as instituições reguladas implemente uma política de segurança cibernética, e essa política tem todos os aspectos que ela precisa ter. Então, ela precisa ter, por exemplo, processos para identificação, tratamento e resposta aos incidentes de segurança. Geralmente a política ela fala muito de armazenamento de dados, principalmente armazenamento de dados em nuvem, e geralmente, né, instituições que estão ali no mesmo cenário que vocês terceirizam essas atividades. Então a infraestrutura de TI é terceirizada, e hoje, né, os provedores de serviços, né, terceirizam muito isso em nuvem, né, com novas tecnologias. Então, o Banco Central, ele requer que a instituição que utiliza esses serviços tenha um processo de monitoramento dos serviços prestados, né, pelos terceiros. Então, os terceiros precisam também fornecer informações de incidentes de segurança que ocorreram, o que eles fizeram. Então, o que o Banco Central coloca aqui o serviço, não há nenhum problema, né, até para questões de custo, você ter uma equipe do terceiro especializada nisso, nesse tipo de fornecimento de serviço, mas um risco continua sendo da instituição. Então, a instituição precisa fazer esse monitoramento de terceiros, principalmente quando esses terceiros prestam serviços de armazenamento, processamento e transmissão de informações. A contabilidade, os processos aí inerentes à contabilidade, definição, plano contábil, elaboração das demonstrações financeiras, aí inclui todas as conciliações que geralmente são feitas para ter as demonstrações financeiras de maneira íntegra e exata. Relatórios que né, devem ser emitidos pelo Banco Central, e aqui esses relatórios também distribua responsabilidades para as outras áreas. Então, gestão integrada de riscos, por exemplo, tem relatórios que precisam ser submetidos ao Banco Central periodicamente. E aí a própria exigência de ter, né, uma auditoria externa para assegurar que as demonstrações financeiras estão corretas. E, por fim, a auditoria interna. A auditoria interna é uma função totalmente independente às outras. A questão de indicar diretor, né, no UNICAD, eu não consigo indicar nenhum desses diretores aqui como auditor interno. Então, muitas das instituições que terceirizam, né, essa função, elas acabam indicando, por exemplo, terceirizou com a Deloitte, então acaba indicando um sócio da Deloitte no UNICAD. Isso né, tem alguns casos que já ocorreram, ou se tem alguém interno, né, muitas vezes a instituição escolhe ter um auditor interno, né, uma pessoa que seja responsável, e ali acaba contratando de consultoria pessoas para executar o trabalho. Então tem também esses modelos. E aí a auditoria interna, né, geralmente a regulamentação do Banco Central sobre a auditoria interna requer que ela tenha também tenha um regulamento em si. Esse regulamento define qual que é a missão da auditoria interna, objetivo, ressalta bastante que a auditoria interna ela precisa ser independente, e ela não pode ter nenhum obstáculo para exercer a objetividade, né, dela nos trabalhos, precisa ter ali acesso, né, a todas as informações, e define também, esse regulamento deve definir também responsabilidades da companhia, dos executivos, das áreas auditadas, se tem algum comitê de auditoria, qual que é a responsabilidade do comitê de auditoria, ou algum board. Então, empresas que não têm um comitê de auditoria, geralmente a auditoria interna acaba respondendo diretamente para o executive board, né, da companhia, para a alta administração da companhia.
Requerido que ela tenha um plano de auditoria. O plano de auditoria nada mais é do que o escopo, né, que a auditoria interna vai ter durante 1 ano, ou durante 2 anos, 3 anos, depende de como a auditoria interna define o plano dela, se é anual, bianual, trianual, quais são os processos, né, que ela vai auditar durante o ano. Cada uma dessas auditorias, né, é necessário emitir um relatório, né, auditoria interna, contendo os resultados, as possíveis recomendações de melhoria ou implementação de controles. Esses relatórios precisam ter comentários da administração. Então, por exemplo, foi auditada a área de segurança cibernética, ou TI, teve ali algumas recomendações. A área de TI, ela vai fazer os comentários sobre essas recomendações, vai ali formalizar qual é o plano de ação, né, para implementar as recomendações da auditoria interna, qual que é o prazo e o responsável. E a auditoria interna, geralmente o Banco Central exige... Oi. Temos a Maíra querendo fazer uma pergunta. Vai lá, Maíra. Oi, Luciano. A questão aqui com relação à auditoria interna. A minha dúvida ela já tem que nascer com o IP? Porque qual que é o meu ponto de vista? Eu entendo que a gestão de risco, a gente monta a matriz de risco, principalmente os seus riscos operacionais, quando a empresa está operacional. Eu consigo prever alguns riscos que são default, mas eu só conhecendo a minha operação que eu vou conseguir, literalmente, mapear os riscos e pensar nesses controles internos. Se eu estou em início de operação, mapeando esses meus riscos, implementando os controles internos mitigatórios, eu ainda não consigo ter uma auditoria interna para verificar a efetividade dessa. Então, e isso para mim não ficou muito claro na resolução do Bacen, com relação a em que momento eu sou obrigado a ter esse meu diretor e esse meu plano anual de auditoria, que eu entendo que não pode ser no mesmo momento que eu viro a chavinha e me torno operacional, porque eu ainda não vou ter o que auditar. Então, em que momento eu tenho que ter, de fato, alguém cadastrado na Unicad e ter essa área de auditoria interna? Não, ótima pergunta, Maíra. Eu vivenci várias ocasiões dessas, né? Quando a instituição ela está para ser regulada ou está para ser obter autorização, ela acabou de obter autorização. Quando você obtém autorização, acabou de obter autorização, por exemplo, o Banco Central, ele não vai exigir que você já tenha ali os trabalhos de auditoria interna. Ele vai exigir assim, cadê a sua auditoria interna? Então, o que em alguns casos ocorreu? A instituição, ela já foi atrás de contratar, então já falou, olha, eu não tenho ainda, mas eu vou contratar até tal período, e ou se contratou tal período, essa auditoria interna, ela está estabelecida. O que ela está estabelecida? Precisa ter um regulamento, então geralmente desenvolve o regulamento da auditoria interna, e ali o plano de auditoria. Então, vamos dizer que você obteve autorização hoje e, realmente, às vezes você não tem nem massa crítica, né, às vezes, para poder auditar. Não há problema na auditoria interna fazer um trabalho daqui 6 meses, 8 meses. O que o Banco Central, ele vai procurar é se você já, né, estabeleceu a auditoria interna e se a auditoria interna já tem um plano, né, mesmo que o plano dela seja, olha... A auditoria interna ela vai elaborar um plano de auditoria, que é o escopo que ela vai cobrir, daqui 4 meses, e ela vai começar o trabalho daqui 8 meses. Então, não é essa exigência assim, você foi autorizada hoje a auditoria interna já tem que atuar, porque realmente ela não vai ser efetiva, né? A auditoria interna, ela não vai, por mais que eu sei que às vezes a auditoria interna pode parecer, fala, puxa, mais alguém aqui para perguntar, mas utilizar a auditoria interna até para saber, né, quem cuida de cada uma dessas caixinhas, ou das próprias unidades, das próprias áreas de negócio, utilizar para falar, olha, será que estou indo para o caminho certo? Então, tem essa flexibilidade. E é claro que você comentou aí de risco operacional, controles internos, geralmente essas duas áreas se conversam, ou Sim. deveriam se conversar, né? Para que entenda o melhor momento. Por exemplo, não adianta, vamos auditar aqui a segurança cibernética. Putz, não tem o que auditar ainda,
né? Então, mas quando? Tem um projeto aqui que, né, eu vou colocar alguns sistemas em nuvem, vai estar pronto daqui 4 meses. Então, vamos considerar isso e planejar um melhor momento para entrar nessa área. Uhum. Muito obrigada. Imagina. E aí, o que eu tinha comentado aqui da auditoria interna, por último, era que o Banco Central, geralmente, ele exige que a auditoria interna emite um relatório anual, né? Esse relatório anual, ele traz o resumo, né, do plano, o que foi feito, né, traz o resumo ali das recomendações, dos planos de ação, qual o status desses planos de ação, se foram implementados ou não implementados. Então, geralmente, lá no primeiro trimestre, né, de cada ano, a auditoria interna tem que emitir esse relatório. Ela não manda o relatório para o Banco Central, ela fica disponível para o Banco Central. Então, se o Banco Central fizer uma inspeção, geralmente ele pede os relatórios da auditoria interna e aí a instituição fornece. Bom, aqui, de estrutura, é claro que isso é o que, né, a gente tem visto para instituições reguladas, muito mais com um cenário aqui de instituição de pagamento. Quando fala bancos S1, S2, S3, a governança é bem parecida, só que a exigência de cada uma dessas caixinhas é maior, né? Então, por exemplo, em riscos, né, exige que tenha lá um comitê de riscos com membros independentes. Então, no Banco Central, ele vai aumentando ali os requerimentos conforme a complexidade da instituição. Mas esse aqui é um painel geral do que é exigido em termos de governança para as instituições reguladas. Alguma pergunta, comentário? Bom, passando então para a próxima sessão, vou passar aqui a palavra para a Fabíola, a Joyce, elas vão detalhar uma daquelas funções que eu comentei, que é prevenção, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Vai lá. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou a Fabíola, Joyce aqui do nosso time também. A ideia aqui é trazer um pouco, não aprofundar, né, em nomenclatura, nada, mas é fazer um overview do que o regulador espera de uma pessoa obrigada, né? Então, aqui nesse slide eu trago para vocês as fases, né, da lavagem de dinheiro, e aí, em termos gerais, o que é lavar dinheiro, né? Você dá uma aparência lícita a um produto de crime, né? Então, que produto de crime? Né? Lembra muito antigamente que a gente ouvia falar dos cigarros paraguaios, né? Então, olha como ficou, né? Olha como está hoje em dia a quantidade de produtos que a gente pode lavar dinheiro, né? E nada mais era que aquele contrabando também era uma forma de estar fazendo a prática aí da lavagem de dinheiro, né? Então, a gente fala que as 3 fases da lavagem é a colocação, a ocultação e a integração. Então, na parte da colocação, é a primeira etapa do processo, né? Então, é onde que a gente movimenta o dinheiro, a gente vai colocar por meios de depósito, transferências, vai incluir, vai colocar no mercado esse valor, esse dinheiro ilícito, tá? Para poder dificultar a identificação, a procedência desse dinheiro, tá? Então, aí hoje a gente tem várias técnicas aí, cada vez mais sofisticadas, para fazer transitar no sistema financeiro a utilização desse dinheiro ilícito. Depois a gente tem a parte da ocultação, que é a segunda parte do processo, né, que consiste mais em dificultar a rastreabilidade aí desse dinheiro, e aqui é onde entram os famosos laranjas, né, preferencialmente, eles utilizam as empresas de fachadas, as que não têm mais o CNPJ ativo, que tem como você estar burlando os sistemas, as pessoas aí menos favorecidas também. E a terceira é a fase da integração, né? Então, nessa última etapa, é quando a organização criminosa ela busca investir
né, o dinheiro que ela já colocou, que ela ocultou, e que ele se torna viável, ele tenta legitimar, né, esse dinheiro ilegal na sociedade. Pode passar. Obrigada, Luciano. Então, o que as pessoas obrigadas, o que se esperam delas, né? O que o regulador espera delas? Aqui, esse quadro, eu trouxe um resumo de tudo que eu vou falar aqui em todos os slides, mas é já para tentar não dar um impacto negativo, mas é mais ou menos aqui um fluxo, né, de tudo que a gente vai falar desses 6 itens aqui, mais a parte de controles internos e conformidades, que são as caixinhas que o Luciano mostrou, mas num formato de fluxo para melhor ficar visível para vocês aqui, né? Então, basicamente, as principais obrigações são o cadastro junto ao órgão regulador, depois eu tenho a identificação dos clientes, que aí nós vamos entrar na parte do QIC, QIS, QI, a manutenção desse cadastro, o registro das operações, monitoramento de operações, a comunicação ao COAF, e depois a gente vai para o quadrinho lá de conformidade também, que ele é um caso à parte. Pode passar, Luciana. Bom, então o primeiro passo aqui é o cadastro, né, junto ao órgão regulador. Eu trouxe a telinha aí do COAF para vocês verem a carinha dele, né? Então, aqui é necessário ter um master, que ele vai ser a pessoa responsável pelo cadastro, e ele precisa ter um backup, tá bom? Para obrigatoriamente ter um backup por conta de erros nos sistemas, de cobertura também, né? A gente sabe que geralmente o master é colocado um diretor ali, ou um superintendente, e em algumas ocasiões até um gerente. Então é necessário vocês também terem uma pessoa de backup aqui para tá auxiliando, tá, nesse processo. Pode passar, Luciano. Pode passar mais uma? Depois eu volto nesse, por favor. Obrigada. Então, informações cadastrais, né? Tudo, o princípio de tudo, de todas as nossas análises aqui da prevenção à lavagem de dinheiro, inicia com as informações cadastrais, né? Então, ela não se compete só a isso, a CPF, CNPJ, a razão social, a nome, a faturamento, vai muito além disso, né? Isso daqui é o básico, é o mínimo que a regulamentação pede, e é o que a gente já consegue trabalhar aí para uma boa identificação aí de um cliente, né? Mas não basta só isso. Pode voltar, Lu, para mim, por favor? Não, é para cima, isso. Então, não basta apenas você coletar esses dados, né? Você precisa conhecer e aprofundar esse cliente. Então, não basta ter um cadastro. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter conheço o seu cliente efetivo, né? Eu preciso fazer um processo de due diligence, eu preciso monitorar esse cliente, eu preciso ter a fotografia dele atual ali no onboarding, na entrada, e eu preciso ter a fotografia dele depois, lá na frente, para ver como que está o comportamento desse cliente. E não menos importante, também o conheço o seu colaborador, o conheço o seu parceiro e conheço o seu fornecedor. Por quê? Porque aqui eu estou protegendo também a minha instituição aqui, a minha empresa, num objetivo, como que eu posso falar? Um objetivo principal de garantir a segurança da empresa em termos de mídia, o próprio risco operacional da empresa. Então, o regulador, ele pede que você tenha controles sobre o cliente, o funcionário, o parceiro e o fornecedor. Cada um tem sua especificidade, tá? É lógico que o cliente aqui, ele vem sempre em primeiro lugar, mas você precisa ter medidas também para o funcionário e para os demais, no sentido de uma avaliação de risco. Então, você precisa estar classificando o risco também dos funcionários, parceiros e
e os fornecedores, você precisa ver se está compatível, ele tem no caso de parceiros e fornecedores aqui, se ele está compatível, o faturamento dessa empresa, a atividade dessa empresa com o que ela faz para ela poder estar trabalhando com você. Então, o mínimo que o regulador pede é isso, você classificar, você olhar, você ter esse onboarding e depois ver, você continua tendo contato com esse parceiro e com esse fornecedor, e estabelecer também uma atualização desse cadastro, tá? Desse conheço seu. Para os colaboradores também, e aí a gente tem o direcionamento aí para cada tipo de empresa, e como cada tipo de empresa vai colocar o seu conhecimento aí para o funcionário, né? No sentido que o mínimo, eu preciso saber se ele é PEP ou não, a gente vai entrar aqui no PEP também. Eu preciso saber se a atividade dele é uma atividade de alto risco ou não. Então, a classificação é mais nesse sentido, tá? E aí eu estou falando de empresas que podem ter 50 funcionários, 5.000 funcionários, então o mínimo que se pede é isso. Você vê uma mídia, você classificar o risco, verificar se ele é um PEP ou não, e se existe o conflito de interesse. Pode passar, Luciana, por favor. Trazendo mais um pouco aqui, falando um pouco sobre os clientes, né, e os QIs, a gente traz aqui a figura do PEP, né, e para muitas pessoas o PEP você falar PEP já vem um sinal vermelho e ele é impeditivo. Não, ele não é um impeditivo, mas você precisa ter um monitoramento especial, você precisa ter um olhar diferente para essa pessoa politicamente exposta. Então, o COAF já disponibiliza para vocês as informações, tem a resolução 29 de 17, para ver quem são considerados, né, os PEPs, teve uma atualização aí, então, assim, cabe a cada instituição tá fazendo o seu cumprimento, e aí, de forma sistêmica ou não sistêmica, é necessário fazer esse tipo de identificação, é necessário classificá-lo, né, como PEP, e é necessário revisitar esse PEP, tá? Tem empresas que revisitam de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, tem empresas que revisitam mensalmente, tá? Então, aí, o Banco Central, ele fala que você precisa fazer, mas o direcionamento vai para como cada empresa. Tá bom, pode passar, Luciano, por favor. Então, nós identificamos esse cliente, temos lá os QIs feitos, então a gente precisa estar fazendo a manutenção do cadastro desses clientes e dos respectivos parceiros, colaboradores e fornecedores. Então, essa manutenção, ela é exigida, porém, cada empresa precisa ter o seu direcionamento aí há quanto tempo você vai estar realizando a atualização desse cadastro. Vou atualizar de 2 em 2 anos para clientes de médio e baixo risco, vou atualizar a cada 3 anos para cliente de baixo risco, é recomendado anualmente para cliente de alto risco. Tá? E essa manutenção, ela tem que estar toda especificada, essa atualização, dentro da política do manual de procedimento de cada instituição aí. Alguém tem alguma pergunta? Pode interromper, por gentileza, tá? Bom, registro das operações. Então, o regulador, ele fala que o mínimo você precisa ter a identificação do cliente, valor e data da operação, data do pagamento, meio de pagamento, descrição dos bens e mercadorias. Você precisa ter isso registrado, porque através desse registro é que você vai fazer as suas regras para monitoramento, tá? Então, você é obrigada a ter todos esses itens para ter o registro das suas operações.
Algumas empresas, estou trazendo exemplos aqui de mercado, tá? Para alguns tipos de produto, não tem isso em sistema, eles fazem manualmente. Então, aí é um risco assumido pela empresa. Pode passar, Luciana. Aqui eu vou trazer um pouco do quinto item, né, do que se espera, que é o monitoramento das operações. Então, depois de termos ali o registro, né, de todas as operações, eu preciso implantar um sistema, eu preciso ter um sistema de monitoramento dessas operações, né, para estar acompanhando o histórico dos clientes através desses registros, né. Aqui eu trouxe um pouco, embasado aqui em instituição financeira, instituição de pagamento, alguns parâmetros utilizados para viabilizar o monitoramento, algumas regras e procedimentos. E aqui eu falo, aqui a gente está falando da 4001, né? E aqui eu acho que eu vejo que é o grande desafio, né, para o cripto, porque eu tenho regras, eu tenho linhas que eu não vou conseguir utilizar para esse tipo de transação, né? Então, aqui fica muito específico que precisam ser estudados novas regras, precisa ser compartilhados essas informações para se ter um repositório, aí para se colocar quais regras serão utilizadas aí dentro do mercado de cripto. O Fernando Lobato está aqui? Joyce, sabe se ele entrou? Não aparece Entrou aqui, não. sim. Eu tô Ah, aqui. tá aqui, tá aqui. Ele É tá Fernando Roberto. Pode passar o próximo slide. Eu queria apresentar para vocês, eu consegui alguns minutinhos dele, o nosso especialista aqui da Deloitte em cripto, e ele vai falar um pouquinho aqui dos desafios da cripto, da parte de monitoramento de transação. Pode falar. Obrigada, Lobato. Imagina, eu que agradeço. Até peço desculpas pelo atraso. Eu tive alguns compromissos e acabei não conseguindo Não tem entrar problema. antes. Bom, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Apenas dando continuidade ao que a Fabi passou para todo mundo. Alguns dos problemas que a gente vê impactando, né, seria com relação à questão do controle, né, das carteiras, porque, como tu sabe, a carteira ela não tem uma face, não tem um dono, né? Então, quando a gente recebe ativos dentro de uma corretora, de uma carteira de fora, ou você envia para uma carteira externa, você não tem como saber se essa carteira ela está de algum jeito marcada ou sendo utilizada para algum tipo de crime, não só crime financeiro de lavagem de dinheiro, mas para diversas coisas relacionadas. Por exemplo, a gente consegue verificar compras de arma, utilização para venda de pessoas, incrível que pareça, mas existe esses tipos de marcação que você consegue identificar em carteiras que são utilizadas para esse tipo de crime, né? E esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje em dia, é controlar se esses ativos que estão saindo de uma corretora ou entrando, eles são oriundos de carteiras que estão utilizando algum tipo de crime, né? E o que a gente estava conversando na Deloitte era justamente criar controles para tentar identificar essas carteiras não só dentro da Bcrypto, mas através de parceiros nacionais e internacionais. Isso já é feito já de forma global, principalmente pelas principais corretoras ao redor do mundo, né? E também em questões de controladores e entidades, né? Então, eles identificam essas carteiras para empresas especializadas em blockchain fazer a rastreabilidade desses ativos, né? Dependendo dos ativos, dá para ser feito bloqueios, né? Em alguma ponta quando a pessoa vai fazer um saque. E, bom, outro fator que acaba atrapalhando um pouco com relação à parte de lavagem de dinheiro seriam os pulos que você dá de uma blockchain para outra, né? Você utilizando, por exemplo, algumas corretoras descentralizadas ou o que a gente chama de bridge, a gente consegue estar
lavando o dinheiro de uma criptomoeda específica e transferindo para uma outra blockchain. Isso acaba dificultando um pouco a rastreabilidade dos ativos. E com isso você consegue fazer diversos outros meios de lavagem, né? Eu não sei se ficou claro esse tipo de explicação que eu estou dando, né? O Max tem um questionamento aqui. Sim. Ô Lobato, bom dia. Fabíola, tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Todos. Marcos da Cripto.com. Lobato, acho que você tocou num ponto bem interessante, que é a dificuldade, né, os desafios que existem de fazer esses controles quando a gente está falando de um ambiente descentralizado, né, DeFi. Então, queria que você só elaborasse um pouquinho mais em cima disso, assim, até onde que, enfim, como é que vocês estão enxergando o futuro, como implementar mais controles para esse tipo de transação, também como, enfim, eventualmente, a depender da resposta, como alinhar as expectativas, até onde vai a responsabilidade da IP nesse caso, né, hoje e no futuro, né, das VASP, no que diz controle, né, no que diz respeito aos controles dessas transações quando elas ocorrem em ambientes descentralizados, que a essência da DeFi é justamente o usuário ter o total controle ali e acesso dos seus ativos, né? Obrigado. Max, eu acho que esse é um ponto bem complexo, que é o DeFi, né? Isso aqui é alvo de discussões nossas internamente direto, porque o DeFi ele não demonstra ser algo passageiro. Ele veio para suprir uma necessidade do mercado cripto que não tinha, né? E desde que ele surgiu em meados de final de 2019, 2020, ele só demonstrou crescendo. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada na questão de valor alocado dentro do DeFi de forma mundial. Nós estamos falando de em torno de 100 bilhões de dólares e valores crescentes, porque a gente está com o mercado apanhando, né? A gente não está falando de uma expectativa de mercado de alta nesse momento. E o DeFi é a única coisa que eu vi consistente nesses últimos 3, 4 anos, né? E eu vejo que os mecanismos estão aumentando, né? E o que eu vejo com isso? Eu vejo muitos bancos adotando algumas medidas que você tem em DeFi, né? E o DeFi está se expandindo de uma forma gigantesca. E assim, dentro de uma corretora centralizada, existe um DeFi que seria um DeFizinho diferenciado de um DeFi verdadeiro, que é o descentralizado, né? Você ganha uma porcentagem em cima de uns ativos que você empresta, como se fosse uma conta bancária. Você deixa o seu dinheiro lá, você vai render uma parte. Agora, o DeFi que eu vejo nas corretoras descentralizadas e outros aplicativos online, ele dá uma rentabilidade boa. Então, você consegue emprestar um ativo seu, sem vender ele, pegar 80%, às vezes 90% desse valor, desse contrato, já inserir esse dinheiro numa outro aplicativo de DeFi, ganhar dinheiro com isso, pagar 2%, que é o valor que você paga por ano, de 1,5% a 2% sobre os juros, né? Estou falando de um valor anual, não é mensal, como se você estivesse comprando um imóvel aqui no Brasil, né? Então, assim, com esse dinheiro o cara consegue pagar os juros do valor que ele pegou emprestado, sem vender os ativos, ainda ganhar mais dinheiro em cima disso, pega o valor, depois devolve através de contrato, tudo através de contrato inteligente. Quais são os problemas que eu vejo com relação a isso? Se você tem um ativo que ele é oriundo de algum tipo de transação de roubo ou qualquer outra lavagem de dinheiro, se ele for um ativo nativo, eu digo, por exemplo, um Ethereum da vida, se ele for um Ethereum que a pessoa está usando em questão de empréstimo para receber juros, não tem como ser bloqueado na rede. Ele é nativo, ele não tem como ser bloqueado, entendeu? Mesmo você colocando uma lista OFAC e o minerador vê que ele está bloqueado, ele pode não seguir a lista OFAC, igual eu estou vendo um monte de mineradores fazendo isso para validar transações, entendeu? A OFAC, ela veio muito forte há 2 anos atrás, acho que mais da metade dos validadores do Ethereum aceitaram, e agora eu vejo que muitos deles estão largando mão desse tipo de validação. E o que eu vejo com isso? A pessoa, se for oriundo de fraude, lavagem de dinheiro, a pessoa vai continuar ganhando juros daquela moeda do Ethereum, por exemplo. O Ethereum é só um caso que eu estou citando aqui. Agora, se ele for, por exemplo, o SDT, né, se for um Tether da vida, e ele for oriundo de crime, ele pode ser bloqueado. Só que qual que é a pegadinha aí? Se ele estiver dentro de um aplicativo, de uma pool de empréstimo, por exemplo, a pessoa vai receber os juros
oriundo desse dinheiro que está congelado. E não tem nada que possa ser feito para bloquear isso. Tá? Porque dependendo do contrato, a pessoa pode escolher para receber em Ethereum, ou outra, um Matic, por exemplo, né, que é uma segunda camada da rede. Não tem o que se fazer contra isso. E corretoras descentralizadas, eu não vejo elas fazendo nada para querer evitar esse tipo de coisa, né? Agora, as corretoras centralizadas, sim, tem vários mecanismos, mas elas não conseguem atrair tanto público. Elas conseguem atrair o público quando se fala de liquidez. Se a pessoa tem uma grande quantidade, ela consegue ir lá despejar na corretora sem problema. Mas aí ela precisa ter todos os cadastros, né? Precisam ter várias validações, que dá para ser burlado também. Tá? Obrigado. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Max. Não, sim, acho que é um tema aberto ainda, um desafio muito grande aí para É um todas. desafio bastante grande, cara. Eu vejo cada coisa no mercado hoje em dia. Eu acho que a gente vai ter bastante discussão sobre isso aí. Total, estamos à disposição. Oi, Juan. Oi, eu só queria fazer um comentário, porque justamente eu venho desse ramo de monitoramento de cripto, né, de investigação de cripto também, e eu acho legal só dar uma complementada, que é por isso que é muito importante a abordagem baseada em risco, né, porque justamente você tem o monitoramento da cripto, você tem o monitoramento das carteiras, mas muito do que essas empresas, né, que eu já trabalhei no passado, e empresas aí do mercado também, que vocês podem ver que fazem monitoramento, elas vão trazer um resultado de a cripto atualmente ela está dentro de uma corretora descentralizada, ou ela está dentro de um mixer, ou ela está dentro de algum outro tipo de serviço que pode apresentar o risco. Então, cada empresa ela tem que deixar dentro da sua política, dentro do seu manual ali de instruções, que tipo de risco isso oferece, né, para o seu negócio e para a sua companhia. Então, quando eu geralmente ia falar com os meus clientes, eles me perguntavam, né? Ah, mas eu devo considerar todos os mixers aí como um alto risco? E aí eu falo, depende do teu apetite de risco, depende de como você enxerga esse cenário, né? Então, cada empresa, ela vai ali ter o seu apetite de risco e baseado nesse apetite de risco, né? Nessa abordagem baseada em risco, é que ela vai decidir se ela vai trabalhar com esses players, se ela não vai, ou se ela vai trabalhar, se existe um montante que ela vai permitir com que esse dinheiro entre, né, para ser operado ali dentro dessa empresa. Então, só para trazer exemplos um pouco práticos, tinha empresa ali que não trabalhava de forma nenhuma com mixer. Então, eles falavam, se vou receber o dinheiro de algum mixer ou de alguma carteira que já teve dinheiro que trabalhou com mixer, eu não recebo. Tinha outras que falavam, tudo bem, eu recebo mais até $2.000, $10.000. Então, é bem importante essa abordagem em riscos, tá? Para vocês criarem as políticas internas e, a partir disso, vocês decidirem as ações que devem ser tomadas, né, futuramente aí, e nas operações de vocês. Era só um complemento aí para o Lobato, se ele quiser também complementar, Sim, mas eu acho que é muito bacana relevar. Não, Juan, é totalmente válido isso que você falou, né? Essa questão dos mixes, ela sempre é um pouco preocupante, mas assim, eu conheço muita gente do mercado que tem mixers, né, próprios. Por questões de privacidade, eles não gostam de ter rastreabilidade do que está sendo feito nas operações deles, né? E assim, como a maioria dos mixes que você encontra, que funcionam no mercado, eles são código aberto, você consegue fazer modificações. Tem gente que usa o mixer para querer não se expor, não querer ter a identidade revelada. É válido isso, é válido, né? Eu concordo, eu sou a favor de determinada quantidade de privacidade para uma pessoa, né? Eu acho isso válido, ainda mais no mundo cripto, né? Que dependendo da pessoa, se ela é muito exposta, ela acaba virando um alvo, ela tem um alvo nas costas, né? Então ela acaba sendo perseguida no mercado, ela acaba podendo ter situações de sequestro, que está acontecendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Então isso acaba complicando, mas é totalmente válido, sim, essa questão. E outra, não só os mixes, né? A gente tem as moedas de privacidade, elas não são novas, né? Monero, né? A Monero é uma das mais, a primeira de privacidade mais antiga. Eu acho que o que tem no mercado hoje em dia, que eu mais fico preocupado de todas as moedas de privacidade, eu acho que é a Parity Chain. Ela já está no mercado, acho que desde 2015, e ela é uma moeda que você não tem como rastrear ela de forma alguma, porque o blockchain dela ela é bloqueado. Você só consegue verificar, validar uma transação nela, a pessoa que fez a transação e a pessoa que recebeu a transação. Então, somente essa pessoa com a carteira e o código da transação consegue validar. E mesmo assim, você não consegue verificar saldo.
Então, você entra em corretoras descentralizadas, você compra uma parede chain da vida, ou entra numa ponte que ela aceita, você consegue fazer uma grande lavagem com essas Acho que só moedas. deixa claro que a gente tem um certo nível de trabalho, né? Até certo ponto a gente consegue trabalhar, mas tem outras coisas que não estão muito no controle, tanto da parte da investigação e monitoramento de cripto, quanto das exchanges. A gente consegue atuar até certo ponto, e é importante que a gente atue até certo ponto, mas também tem uma limitação que a gente não pode fazer nada, e é por conta da estrutura da blockchain mesmo. Exatamente, a limitação tecnológica que tem, quanto mais camadas você mexe, quanto mais ativos você troca, quanto mais blockchains você pula, isso acaba ficando cada vez mais complexo. Por isso que a gente precisa ter parceiros para estar alimentando uma base nossa que tenha controle do que pode ser identificado como fraudulento ou não. Né? E aí entra os casos que teriam que ser filtro. Realmente, isso aqui é oriundo de lavagem de dinheiro, isso é uma pessoa passando por mix para ter privacidade. Eu acredito que tenha casos e casos para estar sendo analisado. Mas obrigado até pelo seu complemento, o seu ponto é muito válido, tá, Juan? Obrigado. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Não? Obrigada, Vou devolver para Lobato. você, Fabi. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Vou ficar de Obrigada ouvinte pela aqui, tá? atenção. Tá bom. Vamos lá. E depois do monitoramento, nós temos a comunicação ao COAF, né? Então, a comunicação ao COAF, ela é feita através do sistema do SysCoaf, também precisa ser feito um cadastro lá, precisa ter um master também. Mesmo quando você não tem comunicação, você precisa todo ano estar lá e certificando que não ocorreu a comunicação. Então, dentro do próprio site do COAF, eles têm uma cartilha explicativa lá, como ele funciona. Eu trouxe aqui só mais para estar ilustrando para vocês, né? As comunicações, então, elas fazem parte da 9613, é muito importante, ela é bem meticulosa, ela pode ser, ela precisa passar por uma revisão, né? E porque é através dessas comunicações que saem todas as investigações aí que a gente está acostumado a ver na televisão, né? Então, lá fala muito da importância da comunicação. Pode passar, Luciano. Agora aqui a gente está entrando na parte de conformidade, né, que a 3978 ela exige, né? Então, aqui eu trouxe o ponto sobre avaliação de risco e controle, né? Aí o Juan citou a abordagem baseada no risco, então está aqui, né? Onde nós vamos ter onde a empresa precisa fazer todo o direcionamento dela voltado, né, para os clientes, para os beneficiários dos produtos, para os serviços, né, as transações, as operações, a geografia, o modelo de negócio, então, onde ele vai estar mensurando aí o risco de todos esses itens, né, o canal de distribuição também. Então, a 3978, ela traz, ela mostra o que você precisa fazer, e é claro, gente, eu não sei se vai ter algum tipo de alteração para esse nosso mercado aqui, mas a gente trabalha em cima do que já vem, né, sendo feito aqui para as IPs, para as instituições financeiras, né, mas eu acredito que vai seguir, sim, essa linha, né. Falando um pouco de conformidade, o Bruno tem um questionamento. Aqui, a gente tem análise nacional de riscos, que ela foi particularmente precisa ali, né, no tema de cripto, que a gente ainda não tem a regulação setorial, e isso foi um dos fatores, né, de puxar para baixo a avaliação país ali. Aqui é um ponto, talvez, que como a Bcrypto em conjunto, né, acho que foi uma ideia que já foi avançada aqui, se a gente conseguisse produzir um documento conjunto, seria bem interessante para proveito
né, de todos os associados na estruturação da sua própria análise interna de riscos, mas levando em conta uma visão setorial bem construída, bem madura, né? Sim, porque hoje você não tem, até conversando com o IB aqui, outro dia, você não encontra exemplos, você não tem já uma estrutura pronta, né? Então, é um pouco difícil, né? Mas eu acho que construindo em conjunto vai ser o melhor resultado que vai poder ter de uma avaliação interna de risco aí para o cripto. A parte de conformidade, então, aqui a gente entra na parte de políticas e procedimentos internos. Então, aqui é onde vai ficar tudo documentado. Eu posso ter só uma política ou só um manual? Não, eu preciso de uma política e de um manual. Mas qual que é a diferença, né? Usando um exemplo bem bobo aqui, eu costumo falar que a política é a receita do bolo. Eu preciso de 2 ovos, uma xícara de açúcar, 1 litro de leite. E o manual é como eu faço. Coloque os ovos, coloque primeiro o leite, coloque a manteiga. Então, aqui o manual é onde você vai descrever o seu processo, toda a sua operação, como é feito, as características ali do seu produto, né, de como funciona. E nós vamos precisar ter uma política para cada uma daquelas caixinhas que o Luciano mostrou. Sim, é necessário ter uma política. Ali, especificamente, eu trouxe de PLD, porque aqui elas são mais específicas, elas vêm mais detalhadas, mas aqui dentro de uma política, eu preciso saber as características do produto, quem são os responsáveis, qual o objetivo dela ali, e ali para cada uma das áreas, e especificamente para a PLD também eu vou precisar. Treinamento dos colaboradores, o regulador, ele traz isso, você precisa capacitar seus colaboradores, aqui é obrigatório. Hoje ele exige uma lista de presença, ele exige evidência disso, então geralmente a gente faz uma fotografia ali do evento, a gente, se for online, a gente printa as telas, é preciso mostrar o que está aderente ou não, quem está aderente ou não, precisa ter um controle rigoroso, porque é obrigatório, né? E aqui cabe especificamente, a gente está falando de prevenção à lavagem de dinheiro, e aí eu só fazendo um adendo aí, por exemplo, as certificações, a Ambima, a certificação da ABT, que é para câmbio, eu não sei se vai ser exigido algum outro tipo, só que ela vai caminhar paralelo ao treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Esse é específico e ele é obrigatório. E aqui, por último, eu trago um pouco dos procedimentos para a criação de produtos e serviços, e aqui eu trago que a área de PLD, a governança, ela precisa estar próxima ali aos produtos, a área de produtos, né? E serviços da empresa, da instituição. Por quê? Porque é a partir dali que ela vai ter as regras para fazer todo o onboarding e o monitoramento desse produto e desse cliente. Então, PLD precisa participar dos projetos, tá? Então, eu vou lançar um novo produto de cripto ali, como que nós vamos fazer, como que nós vamos colocar no mercado, qual vai ser o canal de distribuição. Então, ali, desde o começo, é importante ter alguém de PLD ali, já para estabelecer o que vai ser necessário de verificar o risco para poder conseguir fazer um bom onboarding, um bom KYC, um bom monitoramento de transação, um bom registro das informações. Então, é muito complicado quando e eu já me deparei com essa situação no mercado, vou usar um exemplo aqui, um novo cartão de crédito X, e de repente você fala, mas o que nós estamos olhando de risco para esse cliente, né? Como vai ser o monitoramento? Que tipo de público vai usar esse cartão? Qual o limite desse cartão, né? Então, quando você tem um acompanhamento, fica muito mais saudável, tá? E controlado também, porque é necessário fazer
todos, o monitoramento, além dos QIs de todos os produtos também. Pode passar, Luciano. E aqui eu trouxe um pouco o que é aplicado hoje, pessoal, de multas e sanções, né? Então, o que significa aí uma advertência aos cumprimentos, né? Que os reguladores pedem, a multa pecuniária, né? Como se deve cumprir. Nós sabemos que já vimos casos aí de inabilitação para exercício de cargo de administrador, então aqui trazendo um pouco de quão importante é o time de compliance ali está implementando a cultura, né, para a alta administração e para os seus colaboradores, suas regras, seus procedimentos, a fim de estar evitando isso aqui. Pode passar. Aqui também eu trouxe um pouco da seção de autorização de exercício da atividade, então, dependendo da conduta, né, e do processo que for feito, você pode estar até tendo a cassação aí da licença de funcionamento, e aqui trazendo um pouco da parte de instituição financeira e instituição de pagamento, tá, o que é aplicado hoje. E aí, resumindo, a gente volta, pode voltar, por gentileza, lá no primeiro slide. O próximo. É lá naquele fluxo, para baixo. Isso. Mais. Aqui? Não, a próxima, lá aquele fluxo verde, é o meu segundo slide. O próximo. Aí. Então, isso tudo que eu comentei, que eu trouxe aqui para vocês, está desenhado aqui. Então, o que uma entidade obrigada, o que ela precisa ter? Política, controles internos, procedimentos e objetivos definidos em políticas, né, tendo suas diretrizes, ter uma estrutura para funcionário, para parceiro, eu falo uma estrutura, não, o compliance ele pode fazer esse papel de cuidar, o mercado pratica isso? Sim, pratica, de cuidar do QI, QIS e o QIP? Sim, aqui a gente está falando de instituições pequenas e instituições grandes, então as maiores, ela tem um departamento segregado para cuidar de cada um deles, mas pode ter um acúmulo de função aqui. Então, o pessoal de compliance, ele pode, juntamente com o jurídico, definir diretrizes aqui para estar cuidando dessa parte de estrutura de funcionários, parceiros e fornecedores, né? Então, eu tenho que definir diretores responsáveis, ter os funcionários devidamente aqui treinados, preciso seguir as normas e preciso identificar meu cliente, tenho que ter um cadastro atualizado, preciso fazer o registro de operações, verificar sempre atividade e capacidade financeira, né, desse cliente, que é o que vai me dar insumo aqui para a minha comunicação. Preciso saber o tipo de análise, né, como vai ser feito isso, tá desenhado em documento, então, manual de procedimento. Preciso qualificar meu cliente, né, ele precisa ter um fundamento econômico aqui, precisa estar dentro dessa caixinha do cliente, para eu poder fazer uma comunicação para o COAF, e aí ser aquela comunicação saudável. Se for de interesse de vocês, num próximo comitê, eu posso trazer um exemplo de uma comunicação, como é feita para vocês, mas era isso que a gente trouxe, então era mais uma visão, não consigo entrar muito no detalhe, mas é para vocês terem um direcionamento, né, por onde eu começo. Então, fica aqui uma dica, é legal ter um gap analysis, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu estou fazendo, quem é o responsável, e está seguindo essas obrigações aqui, dar uma visão melhor para vocês. Aqui foi mais uma, né, uma ideia, né, do que é de exigência regulatória, e entrando mais
no assunto tema, né, de PLD, como a Fabiola falou, poderíamos aqui passar 3 dias falando só de PLD, mas para vocês aí, né, terem uma ideia dos desafios, né, acho que tem bastante, né, acho que muitos requerimentos, mas a partir da hora que vocês participam, né, de um mercado regulado, é outro jogo, né, ao nível de transparência, confiança que passa para a sociedade como um todo, ele passa a ser bem maior, consequentemente mais confiança, né, da sociedade em relação aos produtos oferecidos. Algum comentário, uma pergunta? Pessoal, eu ia Estamos à perguntar disposição. exatamente isso, Luciano, se o pessoal tem alguma pergunta, se está tudo ok, se podemos encerrar. Uma perguntinha rápida. Acho que além do tema, né, da comunicação coap, acho que uma discussão que é sempre bem interessante ouvir visão dos pares, visão de mercado, é o que a gente considera uma manutenção, né, cadastral, manutenção de dados ali informacionais do cliente satisfatória, né? Isso seria interessante a gente poder explorar isso, até porque tem ações que podem ser feitas, mas que geram ali fricção com o cliente, e talvez não produzam um efeito satisfatório, então não sei se é um ponto aqui que vale a gente se aprofundar, explorar em conjunto. Sim, acho que na atualização cadastral, qual que é o grande objetivo dela? Você manter o seu conhecimento do seu cliente, né? Então, como a Fabiola acho que comentou na apresentação, dependendo ali do risco que aquele cliente oferece, você define a periodicidade que você vai querer atualizar aquele cadastro. Então, clientes risco alto, eu quero ver uma periodicidade menor. Até assim, aqueles risco baixo, eu não sei se, né, porventura, alguma alteração, né, da capacidade financeira, por exemplo, se ele passa a se tornar alto, ou alguma alteração na atuação dele, a atuação profissional dele passa a ser alto. Então, isso não tem uma resposta assim, olha, você tem que ver anualmente, semestralmente, a cada 2 anos. Você tem que conhecer um negócio, né, e ter em mente que o objetivo é você ter o conhecimento do seu cliente. Para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, você conhecendo o seu cliente, você sabe se ele teve alguma, ou pelo menos você tem mais chances de saber se ele teve alguma transação suspeita. Até aproveitando, você pode, ali dentro do seu monitoramento, ver até a contumácia de alertas desse cliente, se faz necessário estar atualizando ou não, né? Então, isso eu acho que com o tempo ali você vai estabelecendo isso na sua base. O que é importante é atualizar ou não, a classificação, o tipo de classificação que você vai e a periodicidade, né, para cada tipo de cliente ali. Entendi. E isso, mas, por exemplo, mesmo clientes de baixo risco, né, a gente deveria demandar ali que ele confirme o endereço, assim, né, a gente tem até na nossa norma aqui da Bcrypto ali um prazo de 24 como prazo máximo para a gente considerar. Então, dentro desse prazo, assim, o que é o mínimo que todos deveríamos fazer, né, para estar aderentes, para cumprir o que se espera? E aí, claro, dependendo da classificação de risco, o nível de mergulho, né, o nível de verificações que a gente faz, ele tende a ser maior. Mas o que é o mínimo, assim? Dentro de 24 meses, temos que manter os nossos clientes com os dados cadastrais atualizados, assim. O que é o mínimo que se espera dentro dessa atividade? Então, aí eu acho que é a capacidade financeira dele, né? Porque hoje, para você coletar os dados, você pede para ele o CPF e um e-mail, e você tem outros birôs que você complementa todo, que você consegue estar checando até a localização através de o tipo de aplicativo que ele está utilizando, né? Então, eu acho que você pode pedir hoje, é o mínimo, ninguém quer ficar preenchendo tudo aquilo, aqueles formulários gigantescos, né? Então, você consegue, aí dependendo, gente, de cada instituição, da forma que cada uma trabalha, tá? Então, o mínimo é isso, você tem que ter ali a renda,
dele, né? Eu acho que o CPF ali, o CNPJ, se ele está regular, ele não está regular. E acho que o CEP ali, para ver se é um CEP de risco, um endereço de risco ou não, que hoje você consegue até fazer através de birô, até usando só um exemplo, hoje em dia, geralmente eles pedem para você, aparece lá o warning para você atualizar o seu telefone, né? Aí você se questiona, mas ele não vai perguntar do meu endereço, ele não vai perguntar. Então, hoje em dia, a gente tem também esses birôs que já trazem esse complemento. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Fabiola, Pode como falar. definir o CEP, se é de risco ou não? A gente tem algumas listas que você encontra até na própria internet também, que você tem as regiões aí que são mais suscetíveis a financiamento ao terrorismo, a lavagem de dinheiro, que são as regiões de fronteiras, bifronteiriças. Aqui dentro de eu estou em São Paulo, gente, aqui dentro de São Paulo mesmo, né, a gente tem os CEPs ali, né, a gente tem a área lá do Brás, que é a região do Porto Seco, né, que a gente sabe que é uma região que está mais suscetível ali a contrabando, que é uma região. Então, a gente consegue estar fazendo esse mapeamento através de estudos. O IBGE também traz algumas coisas para a gente em relação à CEP, né, mas aí cabe determinar um direcionamento aí também da autoadministração, né, o que considerar, mas geralmente portos, aeroportos, as regiões de portos, aeroportos, a tríplice fronteira, né, que a gente tem, as cidades bifronteiriças, esse tipo de informação tem disponível na própria internet, e você define, né, o que você vai considerar, mas o mercado geralmente é isso, regiões de portos, aeroportos e fronteiras e cidades fronteiras com fronteiras e bifronteiriças. Eu acho que o Rodrigo levantou um ponto bem interessante sobre o uso da VPN também. Eu concordo com ele. Dependendo da situação, a VPN ela pode justamente fazer com que essa validação de CEP ela não seja tão efetiva assim. Mas é um meio, né? Para quem não usa, vamos dizer assim. O uso da VPN tem razão. Eu acho que se o uso da VPN, ele vai estar ali no monitoramento da transação, né? Acho que é o que a Fabiola comentou, assim, tem um cliente, ele tem ali um endereço, né? Então, Mas ele não vai estar um naquele endereço endereço. físico. Aí, no momento da realização das transações, e quando você vai monitorar, e o que se vê muito isso, o time de cyber atuando com o time de antifraude, time de PLD, para justamente identificar, olha, ele está ali atuando num território totalmente diferente do que está no cadastro dele. Não que necessariamente isso esteja errado, mas é algo que pode surgir como um alerta para ser investigado melhor. Manuel? Vontade, Manuel. Fazer só um comentário rápido também, talvez como uma possível ideia, né, relacionada a essa questão do VPN que o Juan comentou e o Rodrigo ali também na pergunta dele o fez. Existe também uma possibilidade de você fazer essa verificação em 2 passos, né? Então, o primeiro, logicamente, é solicitar o CEP do cliente e ter alguns birôs que façam a validação do CEP versus o nome da pessoa para garantir que essa pessoa mora onde ela diz que mora. Então, você tem uma possibilidade de utilizar alguns sistemas automatizados para tomar uma decisão com base nas informações enviadas pelo cliente. Aí, a partir dessa validação, ou seja, a partir que você aprova esse cliente durante o processo de onboarding, aí você pode, então, utilizar as informações que a Fabiola comentou, que é dessa verificação de risco por região, onde essa pessoa está cadastrada. E aí, por aí, você consegue identificar qual é o risco do cliente e como que você vai monitorar o relacionamento dele com a empresa. Você tem a foto dele na entrada, né? Mas na manutenção ali, no decorrer, a gente não sabe. Aí é na movimentação. E aí vai depender muito da empresa, né? Isso.
Pessoal, mais dúvidas? Raquel, acho que está com você. Gente, então vamos encerrar também. Passamos um pouquinho do tempo, mas a discussão estava boa. Luciano, Fabíola, muito obrigado. Agradeço em nome de todos os nossos associados, de todos aqui presentes. Alguém levantou a mão? Yasmin. Yasmin? Gente, foi sem querer, desculpa. Não, tudo bem. Obrigada, gente. Então, a gente gravou. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês conseguem voltar no vídeo através do invite. E qualquer dúvida, a gente está aqui também à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Boa tarde. pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau.